Ai, Started by formador. Exatamente. sim. Agora sim. Bem, agora já Agora está. sim. Muito bem, são Boa. 11h05. Vou pedir aqui à Eliana ou à Teresa para continuarem a admitir as Uhum. pessoas. Sejam muito bem-vindos. Temos 91 pessoas na sessão, temos bastantes mais inscritas, portanto, elas vão entrando com toda a certeza. Portanto, na sala está a Marisa Fernandes, do Doutor Bom Finanças, dia. vai nos ajudar aqui a perceber o que é este bicho-papão do IRS e se há maneiras de dar a volta ao texto. Comentávamos aqui no início que estamos todos assim, não estamos muitíssimo satisfeitos com o IRS agora este ano, mas enfim, não nos Olá, esqueçamos que tivemos 2 meses em que entretanto, ficámos mais. tenho, mas Pedi se às pessoas quiseres, para eu fazerem posso um ficar mute, com por isto favor. e depois Não, é posso. que entretanto há uma. Ok, fui eu que tive que fazer aqui à bruta. Pedi a todos que fizessem um mute no vosso computador, telefone. Um, Na verdade, eu acho que o palco é seu, Marisa, Obrigada. para começarmos a fazer esta sessão, está bem? Muito bem-vinda. Sim, sim. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu e obrigada a nós por estarmos aqui, porque realmente este bicho-papão, esperamos todos que no final, aqui da próxima hora e meia, que seja um bocadinho menos de bicho-papão também. Eu vou começar a fazer, vou partilhar a nossa apresentação, também vou só pedir, depois que me confirmem se está para toda a gente, só um segundinho, que tenho que organizar aqui os ecrãs, porque realmente eu peço que liguem as câmaras porque eu gosto de vos estar a ver, eu estou aqui, imagino, tenho que organizar aqui só os meus ecrãs, só por aqui tudo a funcionar. Já está a aparecer para vocês a apresentação? Sim, sim. Ok, ótimo, ótimo. Sim, senhora. Ora, ok, já estamos com 97, já estamos com mais de metade dos participantes. Vamos lá então para esta viagem. O meu nome então é Marisa Fernandes, eu venho aqui para vos falar, afinal, do que é isto do IRS e fazermos aqui um bocadinho um guia, um passo a passo, algumas indicações que nós podemos ter agora em atenção nesta fase tão importante da entrega da declaração do IRS e este é o plano da nossa viagem para hoje. Também. E o objetivo, vamos focar muito nos rendimentos da categoria A, também já tive o feedback da maior parte de vocês é rendimentos que têm, o que não exclui que vocês se tiverem alguma questão de algum outro tipo de rendimentos, e já vamos ver o que é isto, também possam colocar, está bem? Depois na parte final. Mas realmente o nosso foco aqui é olhar para o IRS e perceber aqui alguns casos, algumas situações que nós precisamos terem atenção na altura da entrega e não só, porque a entrega, o nosso IRS é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e então há cuidados e há situações que nós temos de ter durante todo o ano e não só nos preocuparmos com a entrega do IRS aqui agora nesta altura, não é? Então é esse o nosso objetivo aqui. Antes, só quero fazer aqui uma breve, muito breve apresentação de quem é o Doutor Finanças e o que é que nós fazemos. Nós estamos aqui uma fintech relacionada com a área do bem-estar financeiro. Por isso, alguém até estava a comentar com a Teresa a questão da bata, não é? Para os médicos. E sim, todos nós sabemos porque é que o bem-estar financeiro implica aqui na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos, não é? Tem aqui um forte impacto. E então é um bocadinho alegórica a questão da bata, mas porque nós ajudamos mesmo as pessoas a tomar melhores decisões financeiras, não é? Aqui em várias áreas que são fundamentais na nossa vida. E este bem-estar financeiro, no nosso ponto de vista, trabalhamos nestas três dimensões: o corpo, a mente e a carteira, não é? Há outras linhagens, há outras coisas, mas nós ligamos muito e damos bastante importância também aqui a esta questão da literacia financeira, ou seja, os nossos conhecimentos e as nossas competências em relação às nossas finanças pessoais e familiares, onde se inclui a questão do IRS. Já vamos falar um bocadinho porque é que eu trago essa questão do IRS aqui nas nossas finanças pessoais. Atuamos em áreas que são fundamentais do nosso dia a dia, se repararem, tanto na parte de seguros, da energia, do crédito, da poupança, não é? Tudo tem a ver aqui com as nossas finanças pessoais e familiares. Temos a Academia do Doutor Finanças, que é este workshop ocorre aqui
no âmbito da nossa academia, onde nós procuramos dar às pessoas ferramentas para que elas possam ter comportamentos, porque o comportamento depois dita também aqui o resultado. E então é uma reflexão individual dos objetivos de cada um para alterar os comportamentos para melhorar os nossos resultados, nomeadamente também em termos do IRS. Temos o portal do Doutor Finanças, aproveitem muito nesta altura, nós já temos lá muitos artigos de questões importantes que tenham no IRS, então se houver alguma questão que nós não falamos aqui, vão procurar no nosso portal, porque realmente temos lá muitos artigos, muita informação que vos vai ser muito útil nesta fase. Fica também disponível este e-mail para que, se alguma questão que eu não consiga esclarecer hoje, e para quem esteja a ver a gravação, pode depois enviar as questões que surgirem para este e-mail, também. Depois também a Teresa ou quem podem partilhar com os restantes. Eu, quando terminarmos a apresentação, ponho aqui na conversa para vocês poderem copiar e colar. Estejam à vontade. Se houver alguma questão mais pessoal que não queiram estar a expor aqui, podem colocar aqui, através aqui do e-mail, parcerias mais grupo leia, Obrigadíssima. arroba Obrigada, Marisa. doutorfinancas.pt. Também estejam à vontade, eu depois recebo e vou-vos responder. Em termos, só deixar aqui uma indicação do protocolo que temos, também no âmbito desse protocolo também estamos aqui um pequeno presente, um pequeno agrado, digamos assim, as relações, as parcerias funcionam assim para quem fizer aqui a transferência ou aquisição de crédito com o doutor Finanças. Agora Olha, sim. uma prendinha logo de início. Boa. Obrigada. Esta foi uma Depois- surpresa. Obrigada. Depois alguma coisa a Tatiana informa-vos. Mas, e agora sim, vamos entrar aqui no nosso tema do IRS. E então, quer saber quem é que já entregou? Aqui há algumas pessoas que me disseram que não, ou ainda ninguém entregou, estamos todos à espera. Temos aqui já um colega que já entregou. Ok, muito bem, Renato, já entregou. Muito bem, não é? E Podemos escrever aqui no chat também as podemos escrever respostas às na perguntas, conversa. está bem? Exatamente, também podemos fazer essa parte. E depois, é assim, e mesmo agora quando entregamos, ou nos anos anteriores, quando nós entregamos e às vezes temos aquela sensação, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que me faltou fazer alguma coisa? Será que eu podia estar a pagar menos se eu fizesse isto ou aquilo, não é? Porque às vezes ouvimos falar tanta coisa. E então também é nesse sentido que nós estamos aqui, para que vamos todos ter mais confiança agora no momento que fizermos a entrega aqui deste IRS. E ele então é o quê? Pode sempre fazer, exato, quem já entregou pode sempre fazer uma declaração de alteração, de substituição, que se for dentro do prazo, não há qualquer multa, não há qualquer penalização. Então o IRS, ele é um imposto anual sobre o nosso rendimento, ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, ele é um imposto direto, ao contrário, por exemplo, do IVA. O IVA tem a ver ali com a compra de bens e de serviços e o IRS é sobre o nosso rendimento diretamente, é pago por nós enquanto contribuintes. Ele é progressivo, quem ganha mais paga mais. E reparem aqui numa coisa, o IRS, ou todos os impostos, mas nomeadamente o IRS tem aqui um papel muito importante, que é contribuir para a redistribuição da riqueza. Porque o nosso IRS, nós não temos uma contrapartida direta, mas ele vai financiar os serviços públicos, a saúde, a educação, as infraestruturas, não é? E então ele ajuda a manter aqui algum bem-estar também em termos da sociedade. E esta questão da progressividade através dos escalões, ou seja, quem ganha mais, paga mais, também ajuda nessa questão da redistribuição, para além de financiar aqueles serviços que são todos tão essenciais para a nossa sociedade. Visto assim, neste ponto de vista, já fica um bocadinho menos bicho-papão. Vemos que estamos a contribuir aqui, não é? Porque às vezes nós pagamos, eu sei que é chato pagar, não é? Mas ele tem uma componente, este imposto não é diretamente, mas depois também vamos usufruir dos serviços, não é? Ou pelo menos as camadas mais desfavorecidas são quem vai mais usufruir. Então, esta componente de redistribuição da riqueza, de diminuir as desigualdades sociais, para mim é o que me encanta nos impostos, nomeadamente nesta questão do IRS. De uma forma resumida, acredito que todos estamos aqui, todos temos que entregar IRS, mas
vocês também estão a ter conhecimento, que é para vocês, mas podem ter algum familiar, algum amigo, também podem passar esta indicação, ou mesmo no vosso agregado, terem alguma situação destas exceções, que é quem tem trabalhos de rendimento dependente e pensões até 8.500 euros, que não fez retenção na fonte, não precisa de entregar o IRS. Quem teve rendimentos, quem tem só rendimentos de capitais, por exemplo, os juros, e os juros pagam logo ali os 28% da taxa liberatória, também não precisa de entregar IRS. E quem fez, por exemplo, só um ato isolado até 2.000 euros, depois o valor já aumentou para 2.090 euros em 2025. E neste ano ainda estamos a trabalhar com os 2.037 euros, relativamente a 2024, também não precisa de entregar o IRS. Agora, estão a ver ali uma questão que tem a ver com a opção de tributação conjunta ou separada. Quem já se colocou esta questão? Será que vou fazer tributação conjunta? Será que vou optar por tributação separada? Muitas vezes ouvimos falar deparamos-nos com esta questão. Vamos falar mais disto ao longo da apresentação, que eu vou mostrar onde é que faz a diferença e como é que vocês vão perceber a diferença entre Olha, tributação Pauli, conjunta e vá. separada. Agora não é para andares a andar de um lado para o outro, se faz favor. Olha, Pedi só a todos desligar isto. Já está, para fazerem um mute nos seus já microfones, por está, favor. já está, já está. Embora concorde que não é a altura para andar a ser andado de um lado para o outro. Exato, exato. Então, o que é isto da tributação conjunta ou da tributação? Tudo bem, Ruth, acontece, não te preocupes. Então, o que é isto da tributação conjunta ou de tributação em separada, não é? Quando nós estamos a entregar em casal, nós podemos, mesmo que tenhamos o agregado todos juntos, fazer a opção de tributação em separado. Ok? E quando é que é benéfico fazer tributação em conjunto ou tributação em separado? Há vários pontos. O melhor é sempre fazermos a simulação. Preenchemos e fazemos a simulação com a opção e sem a opção. Ok? Porque cada agregado familiar, cada especificidade é difícil, tem muitos pontos. Mas posso já dar aqui algumas indicações. Primeiro, tributação em conjunto, normalmente, é mais benéfico para quem tem grande disparidade de rendimentos. Ou seja, um ganha muito, seja o que muito for, e o outro ganha muito menos, está bem? Então, grandes disparidades de rendimento pode beneficiar a tributação em conjunto, ok? A tributação em separada, depois já vamos ver, depende também do agregado familiar e do tipo de despesas que nós temos, mas normalmente é vantajosa para cônjuges que tenham rendimentos semelhantes, ok? Ou os dois tiverem rendimentos muito altos, pode compensar a tributação em separado. Já vamos ver mais fases deste processo. E então, que rendimentos é que nós declaramos no IRS? Os rendimentos do nosso trabalho dependente, os nossos salários, subsídios de férias, tudo aquilo que nós recebemos decorrente do nosso contrato de trabalho, rendimentos de trabalho independente, os vulgos recibos verdes. Podemos ter aqui também rendimentos de capitais, como por exemplo juros, dividendos. Temos rendimentos prediais, por exemplo, de rendas. Nós tivemos uma casa ou alguma máquina, algum equipamento que estejamos a arrendar. Temos incrementos patrimoniais, onde entram as mais-valias, e este conceito dos incrementos patrimoniais, a categoria G, entra, por exemplo, quando nós vendemos a casa, ou vendemos alguma ação, ou algum tipo de investimento, é aqui que também é tributado. Se nós vendemos acima do valor daquilo que nós investimos, temos que pagar aqui IRS sobre esse incremento patrimonial. E depois também as pensões. Chama a vossa atenção aqui que temos rendimentos em espécie e em dinheiro, não é só rendimento em dinheiro, também falo isso porque já temos alguns benefícios flexíveis, já temos algumas situações em que são rendimentos em espécie, e esses também entram para o nosso IRS, ok? Mas nós, como residentes em Portugal, se tivermos algum rendimento obtido no estrangeiro, também temos que declarar aqui no nosso IRS em Portugal, independentemente da moeda. Imaginem que vocês têm ações na bolsa nos Estados Unidos, recebem dividendos em dólar. Temos que trazer esses rendimentos para a nossa declaração, para cá, fazer o câmbio do dólar para o euro, também, que é para verem
O âmbito dos nossos rendimentos não é só aquilo que nós recebemos aqui e em dinheiro. E a primeira coisa que eu quero falar convosco, e até é por causa das alterações que houve lá ali na altura de setembro do ano passado, também, é que ninguém recebe IRS. Esta é uma confusão comum, mas na verdade o IRS é um imposto que todos pagam. Também. Como é que funciona na prática? Agora entregamos a declaração do IRS e há o cálculo do imposto. Não é? Na nossa declaração, na liquidação depois do IRS, vem lá o imposto a pagar, o imposto devido. Nós, ao longo do ano, fomos adiantando ao Estado através das retenções na fonte. Então, o que é que acontece? Se aquilo que eu todos os meses paguei ao Estado como retenção na fonte for maior do que. Não está a aparecer tudo. Ok. For maior do que aquilo que é calculado no IRS, agora na entrega da declaração, eu vou receber reembolso do IRS. Não quer dizer que eu estou a receber IRS, eu só vou receber aquilo que eu já paguei. Se, por outro lado, as retenções que eu fiz ao longo do mês forem menos do que aquilo que eu ainda tenho a pagar, eu vou pagar mais. Por isso é que agora vamos ter a sensação este ano que estamos a pagar mais, que o IRS aumentou. Não foi o IRS que aumentou, efetivamente o IRS diminuiu. As nossas retenções na fonte é que baixaram. E então, se as nossas retenções na fonte é que baixaram, nós das duas uma, ou vamos receber menos reembolso, porque não adiantamos tanto, ou vamos ter que pagar ali um bocadinho mais. Ficou esclarecido este ponto? Esta questão entre IRS e retenção, estas diferenças, vêm depois das questões das despesas que nós deduzimos, que já vamos ver a seguir, mas também do facto de nós no IRS trabalharmos com duas taxas de IRS diferentes. As taxas marginais, dos escalões, e as taxas da retenção na fonte. Em relação às taxas da retenção na fonte, eu tenho aqui um exemplo de uma tabela. As tabelas de retenção na fonte dependem se é um sujeito, se são dois sujeitos e do número de dependentes. E tenho aqui uma tabela para nós vermos como é que se faz este cálculo. Porquê? Faz parte das nossas obrigações. Lá está, o nosso IRS começa durante todo o ano. Então, nós temos que acompanhar as nossas retenções na fonte. Para quê? Para percebermos como é que está, se estamos a fazer uma boa retenção de acordo com o que é preciso, se não estamos, se está ajustado, se calhar precisamos falar com a entidade, olha, eu se calhar estou a reter a mais ou a reter a menos, para depois não termos tanto impacto na altura da entrega do IRS também. Então, olhar aí para a nossa tabela, imaginemos aqui um caso de uma pessoa que seja solteira, ou seja, uma titular, é esta tabela, e que tenha um rendimento base de 2.500 euros. Qual é que é a taxa aplicável? Para aqui para o rendimento base de 2.500 euros. É elegível a tabela? Conseguem ver os valores? Então, qual é que é ali o valor da tabela, da taxa aplicável neste caso da retenção na fonte? Até 3.201. Estás a falar no escalão. E a taxa que está, qual é a taxa marginal aplicável? Os 19,36. 19,36. Exatamente isso, exatamente. Obrigada, já estava aqui a escrever, muito bem. E neste caso, como é que vai funcionar? A Marta está a dizer muito bem, que tem ali um dependente. Então, como é que vai funcionar? 2.500 euros vezes a taxa, 19,36, menos, reparem, temos ali um campo que diz parcela a abater, então vamos tirar aquela parcela, ou seja, menos 383,44, menos 21,43 vezes 1, porque neste caso só temos um dependente. Se tivesse 2 ou 3, era vezes 2 ou vezes 3. Então, como é que é a nossa retenção de IRS? Então, o vencimento, 2.500, vezes a taxa, menos a parcela a abater, menos a parcela por dependente. Neste caso, uma pessoa aqui com este perfil, a retenção na fonte é de 79,16 € por mês. Ok? Pois aqui fica trabalho de casa
para verem se a vossa retenção na fonte este ano já está a fazer bem, porque houve aqui várias alterações em termos de escalões e taxas, então logo, sentir mais o impacto em janeiro, provavelmente de dezembro para janeiro, aqui algumas alterações. E agora preciso muito de vos dizer isto, que é, eu sei que às vezes nós pedimos a alguém que faça o nosso IRS e está tudo certo, são pessoas que têm conhecimento e sim, mas mesmo para pedir a alguém que faça o nosso IRS, nós precisamos de saber isto. Nós precisamos de saber que ninguém vai fazer melhor o nosso IRS do que nós. Sabem porquê? Quem é que sabe quanto é que nós ganhamos? Quem é que sabe quanto é que nós pagamos de renda? Quanto é que nós pagamos na farmácia? Quem é que sabe quanto é que gastamos na educação dos miúdos? Melhor do que nós. Quem é que sabe se o dinheiro chega, sobra muito ou pouco ao final do mês? E esta percepção que nós temos durante o ano vai nos ajudar a ter este filtro quando entregamos a nossa declaração de IRS. Então, mesmo que seja para delegar a alguém que faça o IRS, nós precisamos de lhe dar esta informação toda, ok? Porque às vezes, se não dermos esta informação, podemos depois estar a perder alguma oportunidade de reduzir o nosso imposto e a estar a pagar mais imposto do que aquilo que nos é devido, não é? E então, como tudo que nós fazemos na vida, não é? Como é que nós nos sentimos se, por exemplo, não estamos a fazer tudo para pagar menos imposto? Ou que se eu estou a cumprir ou não com todas as minhas obrigações fiscais, não é? E então, é também por isso que estamos aqui hoje. Então, lembrei-se disto, que ninguém sabe fazer melhor o vosso IRS do que vocês. E esta responsabilidade e este preceito começa por nós termos na nossa agenda a agenda relacionada com o IRS. Ele faz parte da nossa vida. E então temos aqui o calendário fiscal relativamente aos rendimentos de 2024. Estamos já nesta fase da entrega da declaração de rendimentos, mas as datas não variam muito depois de ano para ano, pois já podem colocar na vossa agenda as datas para o IRS de 2025 quando terminarem a entrega de 2024. Nesta fase, o que é que pode acontecer? Entregam a declaração, é calculado o imposto e podemos então receber o reembolso. Os prazos que a AT dá é de 10 a 30 dias após validação sem divergências, ou se tivermos que pagar mais IRS, o prazo aqui é até 31 de agosto, temos também a possibilidade de pedir pagamentos depois em prestações, ou em 2 ou 3 vezes, se nós não conseguirmos fazer o pagamento todo. Esta é uma questão, e a outra questão também de nos prepararmos para o IRS é pedir fatura sempre com o contribuinte. É a única forma que nós temos de garantir que vamos pagar, vamos usufruir de todos os benefícios que nós podemos usufruir em termos de IRS. É pedir sempre fatura com o contribuinte. Mesmo em despesas que nós agora não temos deduções. Já vamos falar quais são as que temos atualmente, mas também a todo momento estão a surgir novos benefícios fiscais e uma despesa que antes não entrava e não tínhamos nenhum benefício passa a ter, e porque nós não temos o hábito de pedir a fatura com contribuinte, não vamos poder usufruir desse benefício. Então, a melhor maneira de eu pagar menos IRS é pedir sempre fatura com o contribuinte ao longo do ano. Amém? E depois, sim, conhecer quais são as deduções que eu posso fazer, é o que vamos ver a seguir, e validar, e que é muito importante, as nossas faturas não é fatura, as nossas e de todos os elementos do nosso agregado, incluindo os dependentes. Incluindo os dependentes também. Quem tiver filhos tem que entrar no portal das finanças com o acesso dos filhos para validar todas as faturas que estão lá no e-fatura dos dependentes, está bem? Da educação, da saúde, tudo isso. Porquê? Porque se elas não estiverem devidamente validadas, elas depois não vão estar corretamente declaradas e vamos deixar de ter aqui alguns benefícios em termos fiscais. Ok? E, claro, termos o agregado familiar atualizado, porque é através do agregado familiar que há algumas deduções que têm a ver com o número de dependentes, por exemplo, e com a idade, que nós também podemos ter. Se o agregado familiar não estiver bem, também deixamos de ter aqui algumas deduções. Já vamos falar sobre elas. Até aqui. Tranquilo? Posso seguir? Ok, boa. Então agora que vamos olhar o que é isto destas deduções.
Eu gosto de olhar para esta parte do Portal das Finanças como é como se fosse conta bancária. Porquê? O valor que está aqui nas nossas deduções à coleta, ele é descontado diretamente no nosso imposto a pagar. Imaginem que tinha que pagar 1000 euros de IRS e eu tenho 300 ou 400 euros aqui nas deduções à coleta. É 1000 menos 300 ou 400. Vou pagar, é uma grande diferença depois em termos de IRS. Então, é importante que nós saibamos quais são as despesas que entram aqui também e que se conhecermos quais são os limites e como é que funciona cada uma destas categorias. E é aqui que também começa a fazer diferença a questão da tributação conjunta e a tributação em separado. Vamos olhar cada uma delas com um bocadinho mais de atenção. Então, despesas gerais familiares. Tudo tem a ver aqui com alimentação, com vestuário, até 250 euros por sujeito passivo. Ok? E então deduzimos 35% do valor suportado. E se for uma família monoparental, o valor aumenta um bocadinho para 335 euros, em vez dos 250. Agora reparem neste limite. Este limite é 250 euros por sujeito passivo. Se eu fizer sozinha é 250 euros, se eu fizer com 2 sujeitos passivos em casal, é 500 euros. Aqui não faz diferença fazer tributação conjunta ou tributação em separado, está bem? Porquê? Porque o limite é por sujeito passivo. Como é que funcionam os limites? Vou dar o exemplo para este e depois é válido para todas as outras despesas. Vamos imaginar que um casal tem 3.000 euros de despesas gerais familiares. Okay? 35% de 3.000 euros dá 1.050 euros. Ora, se o meu limite é casal, o meu limite é 500 euros. Eu poderia deduzir até 1.050 euros, mas como o limite está nos 500 euros, eu só vou deduzir 500 euros. E agora, aqui uma pergunta que me costumam fazer muito. Então, quando chegar ao limite, deixa de pedir fatura com o contribuinte? Não! Sabem porquê? A qualquer momento o Estado pode perceber que não precisa de tanto IRS e pode aumentar o limite de 250 para 300 ou para 400 euros por sujeito passivo. E vocês deixaram de pedir fatura com o contribuinte quando alcançaram o limite. O que é que acontece? Deixam de conseguir deduzir mais. Porque estes ajustes que o Estado faz em termos de impostos têm a ver muito com a questão orçamental. E eles podem chegar ali a meio do ano, como aconteceu agora em setembro, na questão das retenções, e eles podem alterar aqui estes limites. Porque estes limites e estas deduções, apontem aí, vêm do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Está bem? Eu depois posso partilhar aqui com o link. O Estatuto de Benefícios Fiscais tem centenas de benefícios que nós podemos usar para o nosso IRS. Está bem? Vão com curiosidade e vão lá ver. E a qualquer momento eles podem colocar lá um novo benefício fiscal que vai ter implicação aqui nestas deduções. Está bem? Então, vejam a importância de pedirmos sempre com contribuinte. Depois, as despesas da saúde. Atenção aqui há despesas de saúde com IVA a 23%. Sabem aquelas que o Portal das Finanças pergunta-nos assim: tem receita médica? Já vos aconteceu? Eu perguntar, tem receita médica? Não, normalmente os óculos acontece isso. E então o que é que ele quer dizer? As despesas de saúde, consultas, exames, medicamentos, que tenham IVA a 23%, só estão a ser deduzidas se nós tivermos receita médica. Ou seja, temos que colocar lá que sim, que temos receita médica se tivermos, e colocar o valor lá da fatura. Porque senão nós não estamos a deduzir a despesa. E esse documento é um dos poucos documentos que nós temos que guardar agora em termos de IRS, que é a receita médica, ok? Vamos imaginar no caso dos óculos. Temos receita médica, mantemos não é fatura, temos que guardar a receita médica dos óculos. Está bem? Neste caso, são dedutíveis 15% até a 1.000 euros por membro do agregado familiar. Reparem aqui, membro do agregado familiar. Somos 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, 1.000 euros para cada um. A importância de quê?
cada um ter as suas despesas de saúde no seu próprio contribuinte. Porquê? Eu falo por mim, da minha experiência que tinha. A minha mãe pedia ia à médica, pedia a receita médica, tudo no nome dela e enviava as receitas todas no nome dela. Para mim, para o meu pai, para os meus irmãos, para toda a gente. O que é que acontece? Ela limita os 1000 € dela e deixa de receber o benefício daquilo que era, das minhas despesas de saúde do meu irmão ou do meu pai. Então, é importante que cada um tenha as suas receitas médicas e as suas faturas nas despesas de saúde no seu contribuinte. Sejam os sujeitos passivos, sejam os dependentes. Para quê? Para que cada um possa usufruir dos seus 1000 €. Aqui, em termos de deduções. Está a fazer sentido? Está a fazer sentido? Ok, Sim. boa. Despesas de educação. E agora aqui começa a ficar interessante. Reparem, creches, jardins de infância, material escolar, em explicações. As explicações eram apenas aceites aquelas que eram dadas individualmente. Agora já podemos incluir as explicações dadas por centros de estudo, desde que a fatura do centro de explicações esteja isento de IVA. Amém? Porque se a fatura do centro de explicações não for isenta de IVA, não entra aqui nestas deduções de despesa. Podem pedir no nome da criança, podem pedir no vosso número de contribuinte, aqui não há diferença. O que é que faz diferença aqui? Para estes 30% que nós conseguimos deduzir, reparem ali no limite, neste caso, 800 € por agregado familiar. E aqui já faz diferença se eu faço tributação conjunta ou separada. Porquê? Se estamos dois, com dois dependentes que estão a estudar, é um agregado familiar, 800 €. Se eu separo e o pai fica com o filho e, outro pai, e a mãe fica com o outro filho, ou o outro pai fica com o outro filho, são 2 agregados familiares. Então o que é que vai acontecer nas despesas de educação? Eu aumento o meu limite. 800 € num agregado, mais 800 € no outro agregado. Queres-me entender? O que é que pode acontecer? Quem tiver 3 filhos, não há um filho e meio para cada um, está bem? O que é que fazemos? Aquele que tiver o rendimento maior fica com 2. Tentam jogar aqui com os rendimentos de um, com os rendimentos de outros, e quem fica com um dependente ou com 2 dependentes, está bem? Este é o tipo de cálculos que nos permitem otimizar e depois pagar. Isto é muito interessante e muito importante. Se tivermos ali miúdos, já ali naqueles anos que realmente as despesas deles de educação são muito grandes, não é? Há ali anos em que já depois na universidade, se tivemos na universidade uns ali 11º, 12º, que ao fim do ano estamos a falar de dinheiro significativo. Então, eu não sei para vocês, mas para mim 800 € ao final do ano fazia muito jeito, não é? Principalmente porque são despesas que nós já estamos a gastar. Então aqui é uma das questões que nós precisamos de ter muita noção e simular muito bem se vale a pena separar os agregados familiares. E agora há aqui uma questão. Mas eu tenho o meu agregado familiar, estamos os 4 todos juntos. Tudo bem, não há problema nenhum. Por isso é que vocês fazem depois a opção de tributação em separado, e num metem o contribuinte de um dependente e no outro metem o contribuinte de outro dependente. E o mesmo funciona ao contrário. Nós no agregado familiar não estamos juntos. Ok, então, mas optam por fazer a entrega todos juntos, depois na declaração. Tá bem? É sempre passível de ser ajustado depois na entrega da declaração. Alguma questão aqui relativamente às despesas de educação? Começaram aí a fazer contas ali do que gastamos aqui com a educação, não é? E pensar, realmente, precisamos de pensar sobre este tipo de situações. As despesas de habitação, neste momento, é 15%, nomeadamente o valor suportado com rendas e alguns créditos aqui já anteriores a 2011. Limite 600 € por agregado familiar, ou 1000 € se houver aqui alguma daquelas situações em que nós nos removemos, vamos viver para o interior, para algum território do interior. Lá está, estão a ver. Esta questão do aumento dos 1000 € já foi uma coisa que veio posteriormente do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para quê? Para estimular as pessoas a irem viver para o interior. Por isso é que nós temos que estar sempre atentos a estas questões, e
sempre pedir documentos com contribuinte, porque estas situações estão sempre a acontecer, estes benefícios estão sempre a acontecer. Limite 600 euros por agregado familiar. Lá está, se eu separar os agregados familiares, eu consigo ter 600 mais 600. Não é? Em termos de rendas. E agora pergunto, mas o contrato, o senhorio paga. Se tivermos os dois no contrato de arrendamento, o senhorio pode passar 6 meses para um e 6 meses para o outro, no contribuinte do outro, certo? Tranquilo, possível ser feito. Se o contrato de arrendamento estiver no nome dos dois. Amém? E aqui, olha, 800 na educação, mais 600 aqui na habitação, já estamos a falar de 1.400 euros. E reparem, estamos a falar de 1.400 euros que subtrai diretamente ao valor do nosso imposto, do IRS. Já vamos ver como é que isto funciona. Sim, Samuel, só habitação própria permanente e anterior àquela data, está bem? Anterior a 2011. Os novos agora já não dão. Despesas com lares de idosos, apoio domiciliário. Atenção, as faturas têm que ser pedidas com o vosso contribuinte. Porquê? Se for a ajuda que nós damos a algum avô, ou a algum familiar, ou a algum pai, mãe, eles não fazem parte do nosso agregado. Se o lar passa a fatura no contribuinte da pessoa que está lá, como é que nós vamos deduzir no nosso IRS? Não dá. Está bem? E então, as faturas com este tipo de apoios ao lar de idosos precisam de ser emitidas no nosso número de contribuinte. Temos que falar com os lares e dizer, emite com o meu contribuinte. E então aqui, 25% do valor que pagamos em termos de lar de idosos até o limite de 400 euros. E depois temos estas da exigência da fatura, é só uma percentagem aqui do valor suportado em IVA, normalmente temos valores mais pequeninos aqui, porque realmente ele é só sobre o valor do IVA, limite 250 euros por agregado familiar. Se fizermos tributação em separado, temos o potencial de 250 euros num agregado, mais 250 euros no outro agregado. Faz sentido? Ou seja, só aqui nas deduções específicas, a tributação em separado, temos aqui um potencial de duplicar em cerca de 2.000, estávamos nos 1.400, cerca de 2.000 euros. Só em deduções, está bem? Ok? Então aqui é importante pedirmos contribuinte é sempre importante pedir contribuinte em todas as despesas, mas aquelas que neste momento estão, e reparem, este foi um dos itens. Antes era só para restauração, para cabeleireiros e automóveis. Depois começou a crescer. Agora já está medicamentos de uso veterinário, já temos os passos, já temos os ginásios. E então, se nós, agora imaginem, não pedimos, nem faço ideia o que é que eles podem colocar na seguir, mas nós não temos o hábito de pedir com contribuinte. E eles depois metem um benefício e passamos a conseguir deduzir alguma coisa. Perdemos esse benefício, ok? Eu acho que o Estado devia-me pagar para eu dizer às pessoas para pedirem fatura com o contribuinte, porque realmente é do nosso interesse, que a qualquer momento pode surgir alguma dessas situações. Olhem, o caso mais recente que nós temos em termos de deduções é os 5% pela prestação de serviços domésticos, até 200 euros. Também quem tiver aqueles senhores que vêm a casa ajudar a limpar a casa, a tratar, não é? Aqueles serviços domésticos, nós podemos deduzir 5% até 200 euros. Também tem este limite novo, também não existia, também é recente. Depois temos aqui outro tipo de deduções, as por dependente, e aqui tem a ver o quê? Aqui é onde a questão de se temos o agregado familiar atualizado ou não, nomeadamente para o IRS automático, faz diferença. Nós temos a dedução por dependente a 600 euros. E depois já há duas situações em que ela aumenta. Estas aqui, deduções dependente é automático, desde que esteja tudo bem colocado no nosso agregado familiar, também. Se for um agregado familiar com um dependente e esse dependente tiver menos de 3 anos, são 726 euros. Se for 2 ou mais dependentes e para aqueles que tiverem menos de 6 anos, a dedução é 900 euros.
Vão ver aqui a importância também das coisas estarem corretamente ajustadas. Há depois um benefício municipal que é dado por cada município, em que eles dão aqui até 5%, que é a taxa de participação do IRS dos municípios, e há municípios que dão de volta aos seus municípios também. Depois vou partilhar o link para vocês verem se o vosso município tem isso e vou-vos mostrar onde é que ela aparece em termos de declaração de IRS. Temos os famosos PPRs, não é? Que tanto ouvimos falar. 20% das contribuições que nós fazemos para os PPRs e o limite tem a ver com a idade. Então, quem aí tem menos de 35 anos, o limite são 400 euros. Ou seja, 20% daquilo que eu contribuo ao longo do ano, até 400 euros. Quem tem entre 35 e 50 anos pode deduzir até 350 euros. E quem tem mais de 50 anos pode deduzir até 300 euros. Aqui é para incentivar a poupança, não é? Quanto mais cedo, melhor. Se fizermos donativos ao Estado, 25% desses donativos também são dedutíveis, sem limite. E se fizermos donativos a outras instituições, a outras entidades que não sejam o Estado, o limite é 15% também. Podemos deduzir até 15%. São outras deduções que também entram aqui no nosso IRS. E agora, aqui quero alertar-vos muito esta questão do IRS automático. Aqui, quem faz o IRS automático? Façam, se alguém fez ou faz ou está a pensar fazer, faz. A Teresa faz o IRS automático, a Marta. Ai, meu Deus, eu não vou deixar de fazer. Quem faz vai deixar de fazer. Quem faz vai deixar de fazer. Primeiro, para fazer IRS automático, temos que ter a certeza. A Rosário também faz IRS automático, ok. Ou é alguma questão, Rosário? Era só ela dizer que fazias, já? Para fazermos IRS automático, temos que ter a certeza que o agregado familiar está certo, que as despesas estão na fatura, estão certas e está lá tudo direitinho, tá bem? E que só temos trabalho de rendimento de dependente ou pensões. Ok? E eu sei que é bem tentador porque a declaração é mais simplificada. Só que, como é que nós sabemos que o sistema está a considerar tudo direitinho que está no e-fatura? Então, vamos voltar aqui, só deixar-vos esta indicação. Para quem faz IRS, pode continuar a fazer IRS automático. Estou só a meter-me convosco. Mas quero chamar-vos a atenção. Estão a ver aqui o anexo. Eu peço desculpa estar a ver aqui, que eu estou com benefícios fiscais. Anexo H. Quem faz IRS automático, antes de submeter o IRS automático, vai fazer o seguinte. Vai fazer fazer a declaração pré-preenchida. Ok? Faz a declaração pré-preenchida e está lá os rendimentos todos. Está lá tudo direitinho. Depois, vai puxar o anexo das deduções fiscais. Bem? Quando puxa este Que é o anexo... H, é isso? É o anexo É o H, exatamente. Quando puxa este anexo, o sistema vai perguntar se vocês querem declarar despesas que estão no e-fatura ou diferentes. Ou as vossas. E vocês vão pôr que sim, que vocês querem declarar as vossas. Quando vocês colocam que querem declarar as vossas, o anexo, ele vai preencher tudo aquilo que vocês têm no e-fatura. Ok? Ele vai transpor para lá. E depois aí vocês conferem se estão todas as despesas lá. Teresa, diz-me, Teresa. Eu estava a dizer que não sabia que isso era que isso fazia. Eu dizia sempre que aceitava as do e-fatura e estava tudo Claro, depois todos dizemos. Mas olha, pelo que eu conheço, as pessoas que fazem IRS automático e depois fazem assim, porque fazer assim só dá trabalho porque só tens que carregar em 2 botões a mais, porque está tudo pré-preenchido na mesma. Mas meninos e meninas, que eu estava, meninos e meninas, faz diferença. Ok? Eu não sei explicar, mas faz diferença depois em termos.
várias pessoas já fazem isto e fazem a simulação do IRS automático e depois fazem a simulação assim, dá diferente. Então, e depois o que é que tem que ter em atenção? Quando o sistema, no anexo H, preenche tudo, isto é para quem faz IRS automático e para quem não faz. Quem não faz IRS automático também vai pôr lá o anexo H. No final, nós podemos confiar no que está lá e está tudo certo. Mas primeiro nós vamos ver o que é que está lá. Porque pode haver algum lapso na importação dos dados. Nós estamos a confiar em quê? Uma coisa cega. Estamos a dizer que concordamos com o quê? Nós não sabemos o que é que ele está a considerar. E então vamos confirmar se está tudo bem, se não está. E também fazemos isto porque imaginem que agora, na altura de validação das despesas, vocês não validaram alguma despesa de saúde, ou alguma despesa de educação, ou não estava considerada alguma renda, ou não entrou alguma despesa de um lar, destas deduções. Vocês, então, quando importam isto, depois vão ajustar as despesas que não estavam bem validadas na fatura. Está bem? Não é porque não validamos que nós não podemos agora ainda corrigir. E isto faz muita diferença depois no vosso IRS. Ficou clara esta questão das deduções? Por exemplo, alguém tem PPRs? Ok, Rui, costumas validar se o teu PPR está no e-fatura? Costuma estar já? Ok, boa, 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 muito bem. Tá? Já agora, só outra questão que ainda não colocaram, mas eu respondo já, também é uma questão recorrente. Eu sei que aqui se alguém tem rendimentos de juros ou de dividendos, assim alguma coisa, temos? Ok. Uma das questões que nós muitas vezes nos questionamos, desculpem a redundância, é: eu vou englobar ou não vou englobar? Já ouviram este termo? Englobar ou não englobar? O porquê? Porque os juros e os dividendos, eles fazem-nos logo a retenção na fonte. Tal como a entidade patronal nos faz retenção na fonte, quando o banco nos paga os juros, também retém na fonte. É uma taxa de 28%. Mas se a minha taxa de IRS é 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,5, porquê é que eu hei de estar a pagar imposto a 28 se eu posso englobar e pagar a taxa do meu IRS efetivo? O que é que eu quero dizer com isto? Se a vossa taxa de IRS de rendimento efetivo for inferior, vou mostrar aqui, estão a ver aí? Há várias, olhem ali. Até 22.300 euros de rendimento anual, a taxa normal de IRS é 25. Então, porquê que eu hei de estar a pagar imposto a 28% se eu posso pagar a 25% ou menos? Então, o que é que acontece aqui nestas situações? Nós englobamos. Ok? O que é que quer dizer englobar? Espera aí, já perdi o slide. Aqui. O que é que quer dizer englobar? Quer dizer que eu vou pôr o anexo, neste caso dos rendimentos de capitais. Quando eu faço este anexo, eu vou lá pôr os juros que eu recebi e eu vou lá pôr o imposto que eu paguei. Porquê? Se eu paguei 100 ao banco, porque era a taxa de 28%, eu vou incluir na minha retenção e já vai. Funciona exatamente como a retenção na fonte que nós fazemos da categoria A. Já vai abater ao meu imposto, não é? E só vou pagar ali a minha taxa de vida. Está a fazer sentido a quem tem juros e dividendos? Esta questão do englobar ou não englobar? Sim? Aqui algumas caritas mais desconfiadas. Aqui confirmem sempre qual é a vossa taxa de IRS efetiva com os tais 28% que é a taxa liberatória, está bem? IRS automático, tá? Vamos todos testar primeiro, vamos fazer assim e ver se está tudo direitinho e depois assim submetemos, está bem? Prontos para calcular o vosso IRS? Porquê? Porque é que é tão importante nós agora sabermos calcular o nosso IRS? Porque nós também depois temos essa percepção ao longo do ano de como é que as coisas estão e isso pode nos ajudar a tomar decisões financeiras. Por isso é que eu digo, o IRS também é uma forma de gestão financeira. Porque nós podemos fazer a simulação e ir calculando o nosso IRS, chegar ali a meio do ano e tomar algumas decisões.
não é? Imaginem que vocês querem, nas despesas de educação e formação, a nossa formação, se for por uma entidade de IGE, de coisa, também é. Agora imagina vocês querem começar um curso. Se calhar podem começar antes do fim do ano, lá no do ano a seguir. Tem impacto no vosso IRS. Então fazemos assim, simulamos e assim, olha, se começar o curso este ano e assim, ainda consigo aproveitar aqui alguma vantagem no IRS e escuso no próximo ano. Há situações em termos de saúde que nós conseguimos também programar. Eu posso fazer uma operação, posso fazer um tratamento agora ou no próximo ano. Ok? Então, isto é planeamento financeiro. Então, vamos ter também o nosso planeamento fiscal em ordem disto. Claro, há questões de saúde que nós não conseguimos prever, não é? Mas por isso é que nós planeamos. Planeamos aquilo que conseguimos prever para depois lidar com aquilo que nós não conseguimos prever. Está bem? E por causa disso é que é importante nós sabermos como é que funciona este cálculo do IRS. Aqui quero chamar a atenção. Estão a ver ali a linha 20, benefício municipal. Vocês depois vão reparar na vossa demonstração de liquidação do IRS, então se aqui na vossa linha aparece lá algum valor. O valor que lá aparecer é o tal benefício fiscal, o tal desconto que o vosso município vos dá. Também, já vamos depois na parte de perguntas e respostas ver se os vossos municípios têm ou não. Estão prontos para calcular o vosso IRS? Então, eu vou explicar aqui 2 passos e depois vocês vão pôr a mão na massa. Está bem? Então, como é que funciona? Primeiro, e vou usar aqui alguns termos, não é? Técnicos, que nós também precisamos de saber a que é que nos estamos a referir. Primeiro, vamos calcular o rendimento coletável, ou seja, a base para cálculo do imposto. Não pagamos imposto sobre o nosso rendimento total. Pagamos imposto, ou seja, aplicamos a taxa no rendimento coletável. E a seguir é que calculamos a coleta total, que é o quê? É o valor do imposto final. Também, tirando os termos assim mais complexos, como é que funciona? Rendimento coletável, ou seja, a base para cálculo do IRS, é o meu rendimento global menos 4.350,24. Isto é a dedução específica da categoria A, ou seja, para trabalhadores dependentes. O rendimento coletável é o rendimento global, é aquele que vem naquela declaração que a empresa manda a dizer rendimento sujeito, é rendimento sujeito menos 4.350 euros. Imaginemos aqui uma pessoa que tem 16.800 euros de rendimento global. O seu rendimento coletável, ou seja, o valor do rendimento que está sujeito à tributação de IRS, são os 16 menos os 4.300, 12.449,76. E este é o primeiro passo. É com base nesse rendimento coletável que nós vamos achar a nossa taxa para calcular o imposto. Ou seja, 12.449,76 tem ali uma taxa de 22% e a parcela a bater 908. Ou seja, a coleta total, o imposto devido, o IRS devido é 1.830. Ok? Mas prontos, calculadora em punho aí, fazer as vossas contas? Aí alguns sorrisos tímidos, vamos lá. Agora é a vossa vez. Está aqui o passo a passo. Então, vejam aí qual é o vosso rendimento global. Podem ver na declaração que a entidade, se trabalhar o ano todo só para uma entidade, é aquela declaração que a entidade vos envia, não é? Se trabalharem em várias entidades, têm que somar os rendimentos das várias entidades. O que é que, para quem não tiver aí acesso a essa informação, diz assim mais ou menos, olha, eu por mês foram rendimentos dos 2.000 ou 1.500. Todas as declarações do IR. É uma informação interna. Ok, Marta, obrigada. No portal do empregado tem lá essa declaração de IRS. E depois fiquem já aí então com ela de parte, porque depois também vamos precisar de ver as retenções na fonte.
E então é assim, vão pegar nesse rendimento global, tirar os 4.350 e ver qual é o vosso rendimento sujeito a IRS, que vai ser tributado. Com base nesse rendimento, vão encontrar em que escalão é que está, para vermos a taxa e a parcela a bater. Ora, vamos lá. Se alguém precisar de algum apoio ou de uma ajuda, digam, por favor. É importante nós termos. Também quando percebemos este raciocínio de cálculo, nós conseguimos ler melhor o que vem lá na declaração. E vão ver a diferença que isto depois também faz. Vocês vão pensar no IRS depois também de uma maneira diferente. A diferença que depois vai fazer no vosso dia a dia. Sujeitos, sim. Se por alguma razão têm rendimentos que diz lá que são isentos, eles são isentos, já não entram no IRS. É sujeitos. Se já lá vem a dizer que é isento, é porque eles já estão precavidos aqui em termos de. São rendimentos sujeitos que entram para aqui para o cálculo, está bem? Ora, à medida que forem, se precisarem de algum apoio, ou seja, primeiro, ver o rendimento e tirar os 4.350 euros. Segundo, na tabela, ver qual é a taxa e a parcela a bater, e então, ao meu rendimento coletável, que eu achei no ponto anterior, multiplicar com a taxa e tirar a parcela a bater. Ora, primeiro, quem terminar pode dizer aqui no chat, façam as reações, tem que assim tem enviar uma reação, podem mandar assim um bonequinho, alguma coisa, só para eu ter aqui o vosso feedback, como não consigo. Eu estou a correr são 7 páginas de participantes. Estou a correr, mas assinei. Está aí, está aí. Assinei assim com a cabeça, mas tenho que ficar a assinar com a cabeça que eu não consigo conseguir ver a todos. Maria, está a correr bem. Maria Lima, está a correr bem. Sim? Ok. A Ruth já terminou. Ok. Elsa também. Alguém tem alguma questão que eu possa ajudar? Vou dar só mais um minutinho. E encontrem então o valor coleta total. Esta coleta total é o vosso IRS devido. Atenção, devido, não é? Devido. Que ele ainda não é o final, ainda vamos fazer aqui algumas coisas. Ora, aqui já temos. Bem, algumas pessoas estou a ver que não estão a fazer, podem fazer depois. Se tiverem alguma questão. Ok, boa, já temos aqui. Boa, então vamos seguir, por se houver alguma questão. Então vamos lá. Estamos aqui naquela coleta total. Então, como é que vocês agora sabem se vão receber ou vão pagar mais IRS no final do ano? Tem a linha deduções à coleta, neste caso 600 euros. Lembra-se de eu dizer que as deduções à coleta subtrai logo diretamente ao IRS? Então reparem, aos 1.830, ou seja, ao vosso valor da coleta que vos deu a vocês, que calcularam no ponto anterior, vão tirar diretamente o valor das deduções à coleta. Ou seja, aquilo que está no e-fatura. Neste caso, reparem, o IRS que era de 1.830 tem 800 euros de deduções à coleta, ficou um IRS, uma coleta líquida de 1.230. Então, agora vocês, no ponto que encontraram, o valor que encontraram de coleta no ponto anterior, vão tirar diretamente o valor que têm no e-fatura. Vejam a importância de termos fatura contribuinte, de ter tudo bem classificado, de confirmar se está tudo bem classificado, está bem? E encontramos então a coleta líquida, 1.230. É o nosso IRS líquido, digamos assim. E agora? Eu vou pegar. Ora, Dina, em que os valores do PPR estão no anexo dos benefícios das deduções fiscais, era anexo H.
Está bem, Dina? Pois já, se quiser já vou, exatamente. Se confirma, porque às vezes pode, por alguma questão, não estar lá. E é isso, olha, há seguros de habitações e de créditos de habitações que têm uma componente que é dedutível em termos de IRS, e esses às vezes não estão lá. Eu às vezes eu sei isso porque eu tenho algumas situações em que eu sei que eu tenho que pôr face a importação dos benefícios fiscais e depois tenho que lá ir pôr os segurozinhos que não estavam lá contemplados, que são dedutíveis a parte em termos das despesas de saúde. Essa é uma delas. Quem tiver em créditos à habitação, o banco não vos envia uma declaração a dizer que tem o seguro de uma componente XPTO. Normalmente os bancos enviam isso. E a experiência que eu tenho é que normalmente não consta nos benefícios. Também temos que colocar manualmente. Então agora como é que eu sei? Já estava aqui a fazer tempo para vocês tirarem os valores. E agora, vou pagar ou vou receber reembolso? Comparo com o quê? Com as minhas retenções. Neste caso, se a retenção ao longo do ano foram 2.000 e a minha coleta líquida, o meu IRS a pagar era 1.230, o que é que acontece? Eu já paguei mais. Então, eu vou receber 769. Agora, se eu tivesse só feito retenções de 1.000 euros, eu ia ter que pagar a diferença. Se o meu IRS era 1.230, se eu só retive 1.000, eu vou ter que pagar mais 230 euros. E agora aqui vocês fazem o quê? Então, na vossa declaração vão comparar a coleta líquida com aquilo que fizeram de retenção. Ok? E já sabem, todos nós, vamos esperar que este ano ou o nosso reembolso seja mais pequenino, porque se forem ver as vossas retenções na fonte de 2024 para 2023 também foram diferentes, também houve uma diminuição, também já tenho, vamos alinhar já as expectativas. O IRS não aumentou, pelo contrário, baixa em termos dos escalões e das taxas, está bem? E houve aumentos, muito aumentos em termos de benefícios, ok? Qual foi a diferença das nossas retenções na fonte? O que é que vocês realmente podem comparar? É depois na vossa declaração de IRS a coleta líquida, ou seja, a coleta total, a coleta líquida, a linha 22 da vossa declaração de 2023 para a vossa declaração de 2024. Ok? Porque aqui é que vamos ver o aumento efetivo, porque para baixo já não vai fazer sentido. Está bem? Então, quem é que aqui tem IRS? Vai submeter o IRS, vai fazer a opção IRS 2024. Façam levantar a mão. Respondam aqui no chat quem é que tem IRS Quem é que tem jovem, esse por favor, para IRS termos noção. 2024? Quem é que já viu que consegue cumprir as condições de 2024? O regime de dois. E chama muita atenção porquê? Porque já ouvimos falar muito do IRS novo, que alterações, não é? Mas lembrem-se, nós estamos a entregar a declaração relativamente a 2024. Então temos que, exatamente, Rodrigo, temos que ver as regras que funcionavam em 2024. Olha, a Maria Lima está toda contente. Pois é, Maria, não é um bom desconto. Olha, a Ângela também tem. Boa, boa, que bom. É um bom. Então, em 2024, Elsa, colocas a da tua filha, ok. Então, em 2024 é quem cumpre estas condições. Se houver alguém que precise de ajuda a ver se é ou não enquadrável, depois no final pode colocar a questão, está bem? São estes os benefícios. O que é que vocês precisam de terem atenção? O regime não é automático. Vocês têm que colocar lá o piscozinho a dizer que querem beneficiar do IRS jovem. Está bem? Ou seja, no anexo A dos rendimentos de trabalho dependentes, tem lá, eu acho que é no campo 11, que diz que eu quero beneficiar do regime IRS jovem 2024 e depois tem que lá colocar os dados relativamente ao ano da licenciatura ou do mestrado do ciclo de estudos. Está bem? Elsa, a tua filha faz sozinha, não faz o IRS contigo, certo? Porque é assim, se
o IRS jovem é para quem faz o IRS sozinho. Se os filhos que ainda estão como dependentes não fazem, exatamente, não entra para o IRS jovem. Ok. Aqui a isenção é para quem é sujeito, não é para os dependentes. E agora em 2025, foi alargada a questão da idade, 35 anos, ou seja, agora aqui quem tem 30, agora vamos baixar todos, quem tem até 35 anos, acude, são potenciais aqui em termos de IRS jovem. Olha a Daniela toda contente, a Sofia, exatamente. Então vamos ver se vocês podem ser ou não. Porque muita gente que não era abrangida nos regimes anteriores passou a ser. Porquê? Eles tiraram a questão da escolaridade, não é? Eles alargaram as idades, e então agora nós temos 10 anos que podemos usufruir, 10 anos ou 35 anos, não é? Ou seja, os nossos primeiros 10 anos de atividade e não precisam de ser seguidos, nós podemos usufruir do IRS jovem. E os benefícios que nós temos é um desconto direto em termos de IRS, de acordo com estas percentagens. Como é que funciona os 10 anos de atividade? Nós vamos ver quantas declarações é que eu já entreguei sem ser dependente dos meus pais ou estar noutro agregado, não é? Então, imaginem que eu comecei a entregar em 2023, 2024, mas eu não, independentemente de ter gozado ou não do regime de IRS jovem. Em 2025 eu estou o quê? No meu terceiro ano. Ou seja, eu já estou ali no segundo ou quarto ano, 75%. Né? Agora é assim, outra questão que me colocam muito. Faço o IRS ao longo do ano, jovem ou não? É uma decisão vossa. Vocês têm o direito de comunicar à entidade patronal e dizer assim: olha, eu vou usufruir do IRS jovem e eu estou no meu terceiro ano. Ok? E a entidade patronal faz o ajuste nas retenções na fonte conforme o ano que vocês indicarem. Tenham atenção que se fizerem a retenção toda ao longo do ano, depois recebem o reembolso, não é? E onde é que eu quero chegar com isto? Porque às vezes, e isto são decisões, lá está, gestão financeira e impostos, vamos lá. Se vocês fizerem a retenção na fonte normal e ao fim do ano receberem o reembolso, não é? Sabem que recebem aquele bolozinho. Mas se vocês agora sabem que vão ter aqui agora o primeiro ano e estes anos, 10 anos, vão ter isenções de IRS. Em vez de andarem a adiantar o IRS ao Estado nas retenções, se vocês pegarem no dinheiro e fizerem num PPR, depois eu já vejo, José, a questão, está bem? Se puserem num PPR ou puserem a investir, em vez de terem só o rendimento depois do Estado de vos devolver as retenções na fonte, vocês têm o que tinham que pagar na retenção na fonte e ainda ganharam algum dinheiro. Não sei se me fiz entender. Ganharam ali alguns juros. Sim? Ou mesmo que depois tenham que pagar alguma coisa em termos de IRS, o vosso rendimento, o vosso dinheiro já gerou rendimento, dá para pagar o IRS, mas já vos gerou aqui algum valor. Está a fazer sentido aquilo que eu vos estou a dizer? Para quem. O José está a perguntar, imagina o seguinte, o meu filho começou a trabalhar em outubro, logo. É isso mesmo, José, é isso mesmo. É assim, imaginem que agora têm um filho que ele agora começou a trabalhar, metam-no como dependente no vosso IRS, porquê? Porque assim, em 2025 ele vai gozar de 100% da isenção. Se ele tiver depois de estar a trabalhar o ano todo, é expectável que ele tenha mais rendimentos, não é? Senão ele vai estar a usar os 100% de isenção do seu primeiro ano só com 3 meses de rendimento. É mesmo isso, José. É mesmo isso, está bem? É mesmo isso também, é mesmo isso. Deixem-nos estar como dependente para que ele possa gozar depois em termos de isenção um ano completo. Também. Alguma questão em relação aqui ao IRS jovem? Então vamos já. Se alguém depois quiser ver em que ano é que eu estou, em que ano é que eu não estou. Olhem, ufa, terminamos. Eu sei que foi um caminho doido, eu sei, é muita informação, mas agora vamos ter aqui a parte final para vos esclarecer alguma questão.
E desta breve análise que nós fizemos do IRS, acho que consegui deixar claro que precisamos de ter uma atitude proativa e de gestão fiscal pessoal. Eu não consigo pontuar, eu pontuei alguns pontos onde também esta gestão fiscal tem impacto nas nossas finanças pessoais. E reparem como decisões em termos de IRS podem ter impacto nas nossas poupanças, nos nossos investimentos, o dinheiro que temos disponível para a nossa família, não é? E por isso é que é importante nós percebermos esta questão de que o IRS é uma responsabilidade individual, todos temos a obrigação de receber, a obrigação de pagar e o direito de receber o reembolso daquilo que nos é devido, não é? Percebemos que estamos a trabalhar de duas taxas e perceberem que taxa trabalhar é para perceber se temos que englobar, se faz sentido englobar rendimentos de juros ou não, não é? Saber como é que se calcula e como nós lemos aquela declaração que vem, para percebermos o que é que ele nos, qual é a história que ele está, o IRS está a contar. Porque aquela sensação que nós temos se o ano foi mais difícil ou menos difícil, isso tem que estar expresso no IRS. Então, se chegarmos ao fim do entrega do IRS, foi um ano tão desafiante e ainda tenho que pagar IRS, há qualquer coisa que não está bem. Está bem. Há qualquer coisa que não está bem, porque o IRS reflete a nossa vida, rendimentos e despesas. E se nós tivermos um ano difícil e depois ainda temos que pagar IRS, vejam bem, por favor, porque realmente pode haver em alguma situação que não está bem, está bem? Porque ele tem que ser um espelho da nossa realidade. É importante vermos alterações fiscais, benefícios, acompanhar as nossas retenções na fonte, é muito importante também ver tudo isso. Ver a questão destes benefícios, nomeadamente o IRS jovem, problemas. O IRS é um tema central da nossa vida, não é? E espero hoje ter conseguido dar-vos aqui algumas regras, algumas indicações para avançarem o vosso conhecimento, mas não pode ficar por aqui. Vão ao nosso portal, procurem outras informações. Também cuidado com as fontes de informação, porque há algumas informações que também, infelizmente, não estão corretas, mas é importante nós termos esta proatividade, é procurar estas oportunidades fiscais. Vejam, eu já vos vou partilhar convosco agora, enquanto vos deixo aqui à avaliação, vou partilhar aqui alguns links convosco na conversa. É muito importante para nós que vocês leiam aqui este QR Code e façam a avaliação. E eu vou tentar, se eu conseguir, se o computador me deixar, já vou às vossas perguntas e respostas. Vou só colocar o link aqui da avaliação no chat e já vou partilhar aqui outras coisinhas convosco. Entretanto, está aberto para perguntas e respostas. Quem quiser fazer a avaliação pelo QR Code pode fazer, se não, eu coloquei aqui também no chat, na conversa da reunião, desculpem, o link. E agora sim, vamos lá aqui começar nas perguntas que eu tinha. Ai, Renato, vamos lá. Primeiro. Ok. Ok. Benedita. Ok. Oh, Renato, eu já vou a ti, porque o teu tem aqui vários pontos. Vou aqui responder primeiro às mais células, enquanto os colegas estão todos. José já respondi. Ok, fica o Renato. Benedita, claro que sim, é esta questão. Quando nós não validamos as faturas na fatura 25 de fevereiro, o que é que fazemos? Anexo H. Pomos que queremos, que não queremos as que estão na fatura, que queremos declarar os nossos próprios valores, está bem? E depois tu conferes e vês se se os valores, há alguma fatura, por exemplo, em termos da saúde, que não estava classificada, não é fatura, e tu corriges, metes o valorzinho à mão. Está bem? Corriges o campo. Respondi? Respondi, Benedita. Agora, Mas, desculpe, onde sim. é que eu vejo. Porque, por exemplo, agora não é fatura, só me aparecem as de 2024, 2025. Não, andas para trás. Ah, ok. Aparece lá. Mesmo na aplicação? Sim, sim, Ok. sim. Tu consegues, vocês no portal das Ok. finanças, quando entram agora diz 2025, mas aquilo tem uma setinha que anda para trás. Se tu andas para trás, ele passa para 2024 e aparece assim, deduções de 2024. Carregas nessa lista e ele vai-te dar por cada tipo de deduções quais são as faturas que estão contempladas.
está bem? Ok. E para Ok, ver, sim, imagina sim. que te falta alguma despesa de saúde e tu sabes, como é que tu sabes qual era a fatura e o valor da fatura? No e-fatura, escolhes o intervalo de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Tens aí as faturas, aquilo é muito chato porque infelizmente não dá para exportar para Excel. Vais ter que ter ali alguma paciência para ver, olha, era esta e esta fatura para depois somar os valores, está bem? Certo. Ok, Ok? Mas obrigadíssima. sim, mas é importante, está bem? Aí, visto que é dinheirinho que desconta logo ali diretamente isto da saúde e do outro tipo de despesas. Ora, deixem-me colocar aqui o link da taxa de comparticipação do município para, se alguém tiver a curiosidade de ver se o município 2020, não, 2024, consultar. Ok. Marisa, se quiser, pode tirar já este ecrã, que assim vemos Será? nós, não É? é? Será que já posso? Provavelmente já posso. Já todos avaliaram? Não sei, pergunto. Sim, se não avaliaram, Tem aqui este hum, link, não é? É tem este o link. link. Este fica Exatamente. É aqui. isso Obrigada, mesmo. Marisa, sim. É isso mesmo. Fica no link. Ora, então vamos lá. Vamos aqui. Então, se alguém tiver curiosidade, que queiras ver se o município vai ter desconto ou não, está aqui o link. Qual é que foi Entram no link, veem o vosso município e veem lá qual é a taxa de comparticipação. Ok? Quem tiver taxa de participação 5% não tem desconto. Quem tiver uma taxa diferente de 5% tem a diferença entre Estava a 5% aparecer e o outros. portal das finanças. É o Portal das Finanças, sim. Se há fonte Espera. fidedigna de informação de impostos, Portal das Finanças e o Doutor Finanças. Mas isto, Vera, tá, ok. E vamos Ok? ver o de 25, não, o 24, não é? Não, o 24, exatamente, Muito o de bem. 24. Ok, O de então vamos lá 24. ver. Eu devo estar com imensa esperança, de facto. É uma questão de ver o do município. Está aqui qualquer coisa, sim. Esta Então, qual é que é o percentagem é o município? quê? Qual é É a percentagem que diz aí? no meu caso era 4, qualquer coisa. Onde é que isto Qual é o está? município? 5%. Perdi. O Eiras, 4,7. Então tens um desconto de 0,3% do IRS. Marisa, no meu aparece 5%. Não, sendo meu que amor, não é. não tens desconto nenhum. Nenhum. A diferença é o desconto, é a diferença de 5. O que é isto? Os municípios ficam com 5% do IRS que nós pagamos. E há municípios que devolvem aos seus habitantes. Nesse caso, Cascais tem 5%, Cascais tem 5%, no teu caso também tem 5%, quer dizer, o município fica com a receita toda. A Marta é 4,7%, significa que o município dela devolve aos contribuintes Oeiras. 0,3%. Oeiras, Mafra, sempre olha, Oeiras. o Nuno Luís tem Alpino deu-me 0,25% de 0,3. desconto. O Nuno tem 0,25% de desconto, ok? Já sabem que depois aparece ali na vossa linha 20. Tenho que mudar de Ora, casa. é isso, mas é mesmo isso. Os municípios. Olha, Lisboa o de Lisboa devolve 5%. O problema é comprar casa em Lisboa, mas isso já é outro assunto. Esse é outro detalhe. Exato. Olha, por exemplo, Gaia 2,5%. Ou seja, Gaia tens 2,5% de desconto também. Boa. Que bom. Ora, quais eram as outras? Eu tinha que partilhar mais algum link convosco. Era esta da taxa Não de gostei desta município. parte. E então vamos responder aqui ao Renato. Ok. Se alguém tiver depois mais alguma questão que queira falar, pode fazer levantar a mão ou escrever na conversa, mas podem fazer levantar a mão. Marisa, isto do benefício da Câmara já vem automático, certo? Vem automático, é automático se entregarmos dentro do prazo. Estão a ver a importância de cumprirmos prazos? É porque às vezes a gente não sabe estas coisas. Pois não sei o quê, meu vizinho. Não, temos que entregar dentro. Há coisas que nós, para gozarmos, temos que cumprir os prazos, está bem? Então, se entregares dentro do prazo, tens um benefício, senão. Adeus, estão a ver? Tudo isto conta. Agora vamos ver aqui. Lucros de criptoativos, categoria B. Ai, Renata, eu vou-te fazer uma coisa. É uma questão muito complexa. Podes mandar por e-mail. Era isso que eu tinha que pôr aqui convosco. O e-mail das questões. Renato, porque eu assim respondo-te diretamente. Pode ser. Mas a segunda das mais-valias eu respondo que acho que pode ser uma questão aqui que possa ter interesse para várias pessoas. Mas Deixa-me temos só. Era o aqui, e-mail. Marisa, também no terceiro ano do IRS jovem, que se compensa ter PPR ou não.
Ok. Então, peraí, Temos várias deixa-me- perguntas ainda. perguntas agora. Ok. Pronto, então vou deixar, com todo o respeito, também esta questão aqui dos criptótipos, porque é uma questão muito específica e sai aqui fora do âmbito do workshop, mas eu vou ter todo o gosto em te responder. Vou deixar aqui o e-mail e até podes copiar e colar a tua mensagem que tens aqui também e colocar no e-mail que nos enviares e assim depois vais ter a resposta. Para quem não. Pronto, está bem? Já está aqui. Copiei o e-mail, está bem? Mas a questão da mais-valia, categoria F, onde e como, qual é o valor original do custo da compra patrimonial ou mais alto entre os dois? Atenção aqui, é venda de imóvel, habitação permanente, vais reinvestir, quer vais reinvestir, vais comprar outra habitação permanente ou vais comprar um terreno e fazer construção de nova casa, há benefícios, há reduções para a tributação de mais-valias. Se quiseres, Renato, coloca também essas questões depois no e-mail também. A Benedita já respondemos. O Rodrigo, para quem está no terceiro ano de IRS jovem, compensa PPR? Atualmente estou sempre a receber e não a pagar IRS. Rodrigo, ninguém recebe IRS. Tu estás a receber o reembolso daquilo que tu já pagas, Rodrigo. Onde é que está o Rodrigo? Oh, Rodrigo, meu querido. E não pagas porque tu já pagaste. Olha uma coisa, estás no terceiro ano do IRS, compensa-te. Oh, Rodrigo, precisava de saber o teu rendimento, meu amor. Estava de perceber ali de que valores é que estamos O a Rodrigo falar. envia e-mail. Rodrigo, É escusas agora isso. estar aqui a falar destas Exato, coisas para não e estar a envias falar e-mail. destas Claro. questões, envia, está bem? Agora, Rodrigo, uma coisa eu tenho que te dizer, Rodrigo. Não estás a receber, não estás sempre a receber. Tu já pagaste, tu já adiantaste, está bem? E é por causa disso, é esse tipo de contas que nós podemos fazer. Mas eu tenho todo o gosto em te explicar esse raciocínio. Porquê? Porque tu assim depois também começas a perceber quando é que te começa a fazer sentido começar a pensar nisso. A Rita, eu posso beneficiar dos 100% só para o ano, tendo em conta que não me compensa fazer a frente de 2024, só começar. Olha, ah! Oh Rita, onde tu estás, Rita? Não fazes parte do agregado familiar há uns anos. Olha uma coisa, não fazes parte do agregado familiar, mas Rita, entregaste declarações sozinha, como sujeita passiva. Sujeita Sim, passiva, parece tão mal. Quantos anos? eu já entrego desde 2020. Se entregaste 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, vais para o sexto ano. Eu entrego, sim, entrego IRS como independente, no entanto, nunca tinha nada a declarar. Porque eu nunca tinha tido, Ah, nunca tinha chegado a fazer retenção. ai, meu Deus, Rita, meu Deus, como é que vamos fazer, Marisa, não me Rita? assusta, Rita, por favor. A doutora Marisa já está a ficar mal. Exato, já está a ficar nervosa. Já precisa de socorro. Primeiro Oh, socorro. Rita! Não, Rita, precisa, porque a Rita perdeu a oportunidade. São 6 anos, 6 anos. Que idade é que tu tens, Rita? 20, eu vou fazer 25. Ok. Rita, manda-me e-mail, está bem? Ok, Eu tenho que ver como é é que tu. melhor. Se tu não tiveste. Imagina, a Rita entregou a declaração quando não tinha que entregar. Ela está a perder 6 anos de isenção de Coitadinha, IRS. não, se calhar a doutora Marisa vai resolver vou o problema ver. da Rita. Vai arranjar Eu o vou Tá bem, ver. se calhar também Manda-me sou eu que e-mail. estou a explicar mal. Se calhar também sou eu que estou a Isso, explicar mal. é Obrigada. Rita, meu amor, manda e-mail, está bem? Eu até estou a Ok, está suar. bem. Eu até estou a suar. Não, Não, Rita, não. Por favor, não. Rita, eu vou ver como é que se faz isso, está bem? Não é Tá bem, nada obrigada. dramático, está bem, querida? Não é nada Ok, dramático. ok. Não há problema, obrigada. Nada, querida, obrigada. E eu faço esta cara é só para vos meter medo, para parecer que eu sou muito inteligente e importante, está bem? Não me levem a sério. Se houver prémios da empresa, estes valores são sujeitos a retenção, já me disseram que é possível. É sim, Célia, isso já foi tudo tratado. Que era sobre prémio, sobre retenções e tudo, quando tu fazes a declaração pré-preenchida, já lá está tudo direitinho, está bem? Tu só tens que confirmar se está de acordo com a declaração que vocês têm no portal do colaborador.
confirmem sempre, está bem? Porque importa, sim, o sistema importa, mas a empresa dá-vos esta declaração para vocês compararem. À partida já, se tudo está tudo já declarado, vocês só têm que confirmar com a declaração. Também não deixes de te preocupar nesta questão de retenções e coisas, porque está tudo já lá preenchido, só tens que depois confirmar se está tudo direitinho. Ok, mais valia ser investimento em uma nova tal. Ok, Renata, estou à espera do teu e-mail. Agora temos aqui a Benedita, querida. Sim. Desculpa, é só uma questão rápida que é, eu claro. estava agora a emitir e apareceu-me um alerta a dizer do IRS jovem, a dizer que nomeadamente se a sua idade está compreendida entre os 18 e os 26 anos e concluiu esse estudos, não sei o quê. Eu fiz agora 27, isto a alterar alguma Não, coisa, não, isto é o não. meu terceiro ano. Boa. Ok. Boa. Se somos casados, solteiros, temos um filho, 2 filhos, não sei o quê, se temos idade, se não temos idade, não. Para a entrega de IRS, sabem o que é que conta? O que é que está a 31 de dezembro do ano? Epá, eu separei-me a 30 de dezembro. Já sou só uma sujeita passiva, já não sou casada. Eu tenho a 31 de dezembro 26 anos. Eu fiz no dia 1 de janeiro de 2025, eu fiz 27. Não, eu tenho 26. O meu, se é dependente, se não é dependente, é 31 de dezembro, tá bem? É nessa data que todas as nossas condições são vistas. Porque senão uns era, mas eu sou arista, não sei o quê, não sei o que mais. Não, então qual é o ponto de situação do meu agregado de idades, de estados civis, de dependentes de rendimento, a 31 de dezembro do ano, tá bem, Benedita? Então, se tinhas a 31 de dezembro, 26, também? E uma última, que é, Sim, eu amor. completei o mestrado em setembro de 2024. Uhum. Este ano ainda não posso pôr, correto? Ou seja, agora nesta declaração nem sequer me vão aceitar, vou continuar na licenciatura, só posso pôr para o ano, certo? O nível 7. Não, mas tu consegue, coloca lá a data, a data. Tu tens o certificado de licenciatura. Tenho. A licenciatura Pronto. passa, mas eu tentei pôr o nível 7 porque acabei o ano passado o mestrado Sim. em Não, setembro mas sim. e não aceitou, portanto. Sim, mas também não precisas estar agora preocupada com isso. Ok. Basta teres o da É igual, não licenciatura. é? É igual, sim. Ok, O perfeito. do Ótimo. mestrado é para aquelas pessoas que não fizeram. O mestrado é como no meu caso, a minha licenciatura é de 4 anos e nós depois fazíamos o mestrado Certo. mais tarde ou nunca fazíamos na vida, não é? Ok. Estou a ver aqui algumas coisas a ensinar. Agora vocês colam já umas coisas com as outras. Está bem, querida? Mas não te preocupes, basta depois da licenciatura, está bem? Ok. Põe lá o Obrigadíssima. piscozinho. Se já estás nessa parte é porque já lá puseste, não é? Se já estás a preencher esses campos, já está. Benedita, Sim, então diz-me sim. uma coisa. É o primeiro ano que tu vais fazer IRS jovem? Vais declarar rendimentos? Eu? Sim, Não, sozinha? não. Eu acho que Ah, este já é o meu terceiro ano, quarto ano. Sim. terceiro ou quarto ano. Ok. Doutora Marisa, não sei se já respondemos ao Rebola. Já respondemos? Não. O meu O que filho ela- começou a trabalhar em outubro de 24, logo ele vai já receber todo o respondemos, IRS. já. Já? Sim, sim. Então, dá-me ideia, Que estamos olhando todas, não para é? aqui, com exceção do Renato, que é por e-mail, O Renato é por o e-mail, a Rodrigo só Rita vai falta a questão mandar do e-mail. rendimento, Querida, temos a aqui outra questão. Benedita, a Célia também está ok, a Benedita. Depois agora tenho aqui da Luísa. Como é que Luísa. lanço tornas recebidas? Como é que lanças? Luísa, explica-me como é que lanço tornas recebidas? Ajuda-me a entender a tua Depois tenho questão. aqui outra também do Nuno Afonso. Em questões de herança, como é que eu vou lançar o valor das tornas, aquilo que recebi de tornas? Olha uma coisa. É da cabeça de casal da herança? Não sou eu, é o meu marido. Ok. Ok. Tu tens que fazer isso. O cabeça de casal é que tem que fazer essa afetação. E depois no teu IRS tu lanças de acordo com aquilo que for declarado pelo cabeça de casal. Não sei se me fiz entender. É assim, o meu marido seria. É uma herança. Luísa, se vocês quiserem, uma vez, por uma questão só de É confidencialidade uma ou questão de de estar à tempo vontade, exato. pode mandar um e-mail, Luísa. Exato. Sim, E eu sim, estou, tá bem. se calhar podes mandar Não lhe porque tu vais apetecia falar sobre isso, percebe? É só isso. Pronto. Não, e depois também é estamos aqui indiferente. com. É que eu tenho Claro, duas então a audiência é situações. grande. Eu, por acaso, tenho Sim, duas então diz. situações. Tenho herança Sim. de venda e tenho de tornas.
Uhum. Então Portanto, faz assim, Luísa, é manda por preferível e-mail, mandar tá um bem? e-mail. É um Tu e-mail. Ok, vais ter duas talvez, sim. situações. Tu vais ter que fazer o IRS da herança e depois vais ter que exato. declarar nos teus tu e todos os outros herdeiros vão ter que declarar nas declarações deles, está bem? Manda por e-mail Uhum. que depois eu respondo aí. Ok, E estou a ver que o Nuno também tem aqui outra questão. obrigada. O Nuno faz a mesma coisa, também tem a ver com heranças, também é a mesma Para não estarmos questão. aqui a falar sobre isto. Esta As da Carla despesas, talvez interessa a toda a sim, gente, Marisa. entram nas despesas de saúde. Despesas de saúde dependentes da lei, eu também. O vosso seguro tem componente de vida? Não, Não, é Carla. saúde. Saúde. Os seguros de saúde os seguros que entram, deixa-me só eu voltar aqui à apresentação da saúde. Ai, por acaso ela até nem diz aqui. Tem que ter uma componente de vida. Tem um nome específico, Carla. Mas ela está a falar aqui de seguro de Eu dependentes. creio que a Carla não é bem essa. Oh, Carla, podes falar, por favor? Estava a Estás a falar falar sobre comigo, o Marta? seguro. Não, agora sou eu. Estava Vá, a falar vá. sobre o seguro de dependentes. Portanto, nós, a Leia tem um seguro de saúde para nós e quem quiser também pode ter nos dependentes. Eu estava a Ah, perguntar se esses seguros também entravam, então não entram nas despesas de saúde, porque não tem essa componente de vida, é isso? eu ele tem que ter uma cobertura. Eu já te Não é o digo o nosso nome da caso. cobertura. Pronto, à partida De não vida é, porque não, de ele vida não tem. tem. Mas o Ele tem que ter seguro de uma saúde cobertura. que é pago pelos colaboradores em relação aos seus dependentes entra como despesas, são despesas. Gerais. Entra como despesas Gerais. gerais e Pronto, já não entra familiares, na sim. tal Sim, categoria de saúde. Pronto, era sim, essa a querida, minha sim, dúvida. sim, sim, Está sim, bem, sim, sim. obrigada. Eles têm que ter. Nada, Mas olha, obrigada o eu. nosso não é seguro de vida, é só seguro de saúde. Pronto, ele tem que ter uma componente ali de uma cobertura específica para ser considerado em termos de seguro aqui nas despesas, está bem? Ora, muito obrigada a todos. Espero que tenham se sentido mais entusiasmados ou menos assustados ou alguma Entusiasmados, coisa. se calhar não é a Eu estou expressão. entusiasmadíssima, mas não sei vocês. Não consegui contagiar-vos um bocadinho. Ai, Penny, posso terminar então a gravação? Olha, quem está a ver eu conseguia terminar a gravação se eu conseguisse agora, se eu soubesse. Meu Deus, Mas eu Penny. acho que sei, eu acho que consigo, espera. Parar a Não gravação. tenho, não Eu tenho. tenho Tem que aqui. ser. Então, só É aqui deixar a nas indicação. bolinhas, Marisa, é aqui nas Já vi, já bolinhas. vi. Já vi. Só para quem está a ver a gravação, pode usar então o e-mail. Depois podem pôr a acompanhar a gravação, está bem? Para colocar as vossas questões. Vou parar. Bem.